o tema dessa mensagem, se você viu lá, diz assim: entre o travesseiro e a tempestade. Eu estava preparando essa palavra e eu falei para a Dália, olha a palavra que o Senhor me deu. Entre o travesseiro e a tempestade. E ela ficou olhando para mim, ela falou: estranho, né? E depois ela olhou para isso e ela falou: faz muito sentido. Então que essa palavra também possa fazer sentido ao teu coração, queridos, que você possa ser ministrado por essa palavra. Acompanhe comigo o que Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41 diz: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o acompanhavam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Então Jesus lhes disse: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Nesse texto nós vemos a travessia do mar da Galileia, onde Jesus estava pregando para a multidão, e ele fala para os seus discípulos: vamos atravessar o mar agora. Vamos lá para o outro lado, que nós temos coisas para fazer lá. Jesus diz, pega os seus discípulos e diz: vamos para o outro lado. A palavra de Jesus é: vamos para o outro lado. Mas no momento de obediência, queridos, veio a tempestade. E no auge da crise, Jesus dormiu. Nesse texto, queridos, nós vamos ver algumas situações opostas: a fé e o medo, a confiança e o desespero, o descanso e a agitação. Essa palavra, queridos, vai nos ministrar sobre o verdadeiro descanso, mesmo em meio a tempestades. Sabia que paz, queridos, não é ausência de guerra? Ter paz não significa não ter guerra. Ter paz é, mesmo em meio à guerra, você conseguir ter paz, descansar, estar em paz. Interessante, queridos, que eu fui estudar um pouquinho sobre o Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um mar de águas doces, não é água salgada. Ele é de água doce, aproximadamente 210 metros abaixo do nível do mar. É um dos lagos mais baixos que tem registro, é o Mar da Galileia. 210 metros abaixo do nível do mar. E ele é cercado por colinas e vales profundos, queridos, principalmente o Vale Hermon. Lembra lá quando fala em Salmos sobre o Vale Hermon, o Monte Hermon? Então, um deles é o Monte Hermon. E eles formam como se fosse um funil, onde todos os ventos frios, queridos, batem, e eles se juntam com o ar quente, e eles criam grandes tempestades. E são coisas repentinas, é muito rápido. Eu vi até um pastor que, falando sobre isso, ele foi viajar para lá, e ele falando assim: é muito rápido. Está o sol quente, de repente, do nada, muda todo o tempo e vem uma tempestade. E assim estavam os discípulos, queridos. Era muito comum essas tempestades surgirem sem aviso. Mas mesmo assim a ordem de Jesus se manteve. Vamos para o outro lado. Jesus sabia que mesmo estando em meio àquele mar, queridos, no finalzinho da tarde, já pegando a noite, eles podiam pegar uma tempestade daquela. E mesmo assim ele diz: vamos para o outro lado. Lá no versículo 35 de Marcos, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Essa ordem, queridos, é uma palavra profética de destino. Não se trata de onde você está, mas para onde Deus disse que você vai chegar. Se você olhar para a tua vida hoje, queridos, quantas e quantas tempestades já se levantaram? Quantos e quantos ventos repentinos já se levantaram na tua vida? Quando você olha, você diz assim: nossa, estava tudo bem, até ontem estava tudo certo, e de repente, tudo mudou. Alguns anos atrás, queridos, 2017,
a Júlia não estava legalzinha, como todos sabem, nós íamos para uma consulta aqui em Campo Largo. Nós apenas trocamos a roupa, colocamos uma roupinha um pouquinho melhor e viemos para cá para trazer a Júlia para uma consulta. E de repente, levantou-se uma tempestade. O que era uma consulta, nós fomos daqui para Campo Largo, para Curitiba, e em 16 dias essa tempestade assolou o nosso barco. Porque algo que nós achávamos ser simples, era um tumor, um câncer na nossa filha. Então nós íamos para uma consulta normal e nesses 16 dias se levantou uma tempestade. E quantas vezes, queridos, você já estava talvez em um momento que você diz assim, nossa, agora eu consegui estabilizar a minha vida. Agora eu não tenho mais tantos problemas. As coisas parecem que começaram a se alinhar. Já não teve momentos na tua vida que você diz assim, nossa, as coisas começaram a se alinhar. Há um tempo atrás, queridos, nós estávamos com problemas financeiros. Bastante problemas financeiros. E nós começamos a orar e as coisas começaram a se alinhar. As coisas começaram a se encaixar, começaram a se organizar, e nós olhávamos e falávamos com a Dali, oh, que legal, nós estamos conseguindo pagar as contas, está dando tudo certo. De repente, queridos, tudo mudava de ponta cabeça. Levantava-se uma tempestade e nós olhávamos e dizia, da onde veio isso? Por que isso aconteceu? E talvez na tua vida, queridos, esteja passando por um momento de tempestade. Nós estávamos discipulando um casal um dia e nós perguntamos, como vocês estão? Quem faz discipulado com a gente sabe. Primeira pergunta, a Tayla sempre faz, e aí, como é que vocês estão? E esse casal olhou para nós um dia e falou assim, nós estamos bem, nós sempre estamos bem. Eles se olharam e falaram assim, todo discipulado nós estamos bem. E eu falei assim, não quero ser um profeta do caos, não quero desanimar vocês, mas curtam isso. Aproveitem esse tempo, porque se levantará uma tempestade. Vai se levantar uma tempestade. É necessário que se levante uma tempestade. Para quê? Para que nós possamos conhecer o nosso Deus. Queridos, sem brincadeira, não deu 15 dias. Não deu 15 dias. Queridos, levantou uma tempestade na vida deles. E ela ligava chorando e falou, vocês tinham razão, aconteceu mesmo, aconteceu isso. Nós pudemos orar, passou. E na nossa vida é assim, queridos. Pode estar tudo bem, tudo certo. Mas de repente se levanta uma tempestade. Mas no versículo 35 diz, Jesus disse, vamos para o outro lado. Ele deu uma palavra, um destino. Queridos, você acha que Jesus não sabia o que iria acontecer? Você acha que ele já não estava levando eles para serem testados, para serem provados? No finalzinho da tarde, vamos para o outro lado. Vamos passar o mar. A travessia, queridos, girava em torno de 2 horas e meia. Eram 21 quilômetros a travessia. E então duraria aproximadamente uma travessia normal 2 horas. Então Jesus sabia tudo o que estava para acontecer. Mas ele declarou uma palavra sobre isso. Ele já estava vendo lá na frente. Vamos para o outro lado. Qual é a palavra que está sobre a sua vida? Qual a palavra que você já recebeu para a tua vida? Que mesmo em meio a tempestades nós podemos olhar para isso e dizer, não, meu lugar é lá. Aquilo que eu estou passando hoje, eu não vou olhar para as dificuldades de hoje. Por quê? Porque eu tenho palavra, o meu lugar é lá. É lá na frente. Sabe, queridos, aquela versão do Jesus Tabajara que vende muito por aí? Venha para Jesus, os seus problemas acabaram. É uma mentira. Essa versão desse Jesus Tabajara não existe. Por quê? Porque você diz assim, se você tem problemas, venha para Jesus, os seus problemas acabaram. Queridos, mesmo estando em Jesus, queridos, nós temos dificuldades, nós temos tempestades. Nós temos problemas que nos levam ao crescimento. Interessante que, sempre, queridos, que eu vejo alguém recebendo uma palavra, e não que isso não é bom, queridos, é ótimo. Quando Deus nos dá uma palavra, nós nos apegamos aqui e dizemos, uau, é isso. Mas eu vejo às vezes alguém, um jovem, recebendo uma palavra, eu vejo um chamado pastoral sobre sua vida. O que os pais fazem? Uau, é isso, meu filho vai ser pastor.
pastor, o jovem está ali, uau, é isso. Queridos, você olha para ele e você pensa assim, está no sol, vai. Por quê, queridos? Porque é necessário que se levantem tempestades para que nós possamos entender quem é esse Jesus na nossa vida. Não é porque nós temos dificuldades, que nós temos problemas, que Jesus nos abandonou. Não é porque nós passamos por tribulações, por tempestades, por problemas, por revoltas, por frustrações, que Ele vai nos abandonar. A obediência, queridos, não exime do confronto. Obedecer não nos livra de desafios, de guerras, de situações conflitantes em nossa vida. Eles não obedeceram a palavra que Jesus deu para eles. Jesus falou para os discípulos, vamos para o outro lado. E eles entraram no barco, não, vamos para o outro lado. Vamos obedecer. E o obedecer, queridos, não nos livra de tempestades. Quantas vezes eu questionei, Deus, mas eu estou fazendo o que você mandou. Eu estou onde você pediu. Aquilo que você pediu eu estou fazendo, e por que isso está acontecendo? Porque nós achamos que obedecer a Deus nós vamos estar somente no conforto. Mas obedecer a Deus exige confronto. Nós somos confrontados ao crescimento. Mesmo em meio à obediência, queridos, nós somos levados a desafios, guerras e situações das nossas vidas. Olha o que Marcos, no capítulo 37, no versículo 37 diz. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Eles estavam fazendo exatamente o que Jesus mandou. O que Jesus mandou, os discípulos estavam fazendo. E mesmo assim, enfrentaram uma oposição natural. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Que o centro da vontade de Deus não é um lugar sem tempestades. O centro da vontade de Deus, queridos, não é um lugar sem tempestades. Estar no centro da vontade dele não te livra de tempestades. Não te livra de ventos fortes, não te livra das ondas. João 16:33 diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, como cristão, nós temos aflições nesse mundo. O próprio Jesus falou, vocês vão ter aflição, não pense que vai ser tudo mil maravilhas. Sabe por quê, queridos? Porque a ovelhinha vai sempre buscar um conforto, sempre está junto. É mais quentinho, cheio de ovelhinha, tudo juntinho, não é? E nós somos levados a estarmos em uma zona de conforto. E as tempestades vêm para quê? Para nos desafiar e nos levar a outros níveis. Nós vamos ter aflições no mundo. Nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter lutas. Quem era Paulo, queridos? Quem era Paulo na Bíblia? Às vezes eu gosto de dar umas viajadas nesse pensamento. Eu falo assim, se um dia eu fosse para o céu, queridos, com quem que eu ia conversar primeiro? Será que eu ia conversar com Eliseu, com Elias? Mas eu penso, nossa, mas tinha Paulo, tinha Pedro, os caras eram. Com quem eu vou conversar primeiro? Agora você imagine Paulo, queridos. Olha as cartas que Paulo escreveu. Um cara fora da curva. Um cara que teve um encontro com Deus que foi totalmente transformado. Olhando assim, você podia dizer, ele era o queridinho de Deus. Sabe aquele diferencial? Eu vejo Paulo como um desses, queridos. Que nem... meu pai ganhou um celular, queridos. E aí ele pediu para mim configurar o celular dele, para mim arrumar o celular dele. E eu estava lá arrumando o celular dele, instalando as coisas, daí baixou o WhatsApp. E daí lá estava meu nome, Thiago. E eu arrumando. Aí depois chegou uma mensagem do filho do meio, que é o Thiago. O que chegou a mensagem? Filho. Eu pensei assim, nossa, ele é o filho, né? Eu só sou o Thiago. Eu falei, ele é o mais queridinho, né? Falei, ele é o mais queridinho. E eu vejo, queridos, como se Paulo fosse esse cara, o queridinho. Queridos, o que Paulo passou?
passou frio, foi açoitado, foi amarrado, naufrágio. Quantas e quantas coisas Paulo passou, queridos? Passou fome, frio, escassez, abundância. Tudo isso. Será que mesmo sendo o queridinho de Deus, estando na vontade de Deus, queridos, ele andava a pé, em vários lugares, levando a mensagem, levando o evangelho? Enquanto nós, às vezes, nem no WhatsApp, para mandar uma mensagem, compartilhando uma palavra com os outros, nós não fazemos. E Paulo andava quilômetros e quilômetros, queridos. Você vai ver as rotas em que Paulo fez, queridos, era a pé ou a cavalo. E mesmo assim passou por todas essas dificuldades. Açoites, apedrejamento. E assim, mesmo assim não abandonou. Não abandonou Cristo. Aí o irmão te chama de bobo, você diz assim, não quero mais ir para a igreja. Me chamou de bobo. Primeira tempestade que você... Tempestade? Isso não é. Misericórdia. Misericórdia. Está entendendo, queridos? Como que se levantam tempestades, mas não é para esfriar a tua fé, é para te levar você a crescer, entender quem está com você. Quem está ao seu lado. A obediência, queridos, não cancela a luta, mas garante a presença de Cristo no barco. Obedecer a Deus não vai te livrar das lutas, mas você tem certeza de quem está com você. Queridos, eles eram marinheiros experientes, pescadores, viviam no mar, conheciam de tudo, e eles se desesperaram, mesmo tendo Jesus dormindo no barco. Mesmo com Jesus dormindo no barco. E aí você olha para aquilo que tem se levantado na tua vida, para os ventos que tem se levantado para a tua vida, e você tem andado desesperado, queridos, e Jesus está ali dormindo no barco. E você desesperado, ao ponto de abandonar, agora nós vamos morrer. E Jesus está ali, queridos, no barco. Só que nós achamos que, nós criamos na nossa mente de que se eu estou em Cristo eu não tenho dificuldades. Se eu estou em Cristo, não, porque é o inimigo que está se levantando, pastor. Não, muitas das vezes é o próprio Deus colocando uma coisa na tua vida para você sair de uma zona de conforto ou para você amadurecer. Seguindo, queridos, o versículo 38. Eles despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Queridos, aqui é exposto o coração deles. Aqui é exposto o coração do homem. A pergunta não é sobre o poder de Jesus, mas sobre o cuidado de Jesus. Eles estão dizendo: estamos te obedecendo, mas parece que o Senhor não está vendo. Com essa pergunta eles estão dizendo assim: Jesus, nós estamos obedecendo você, mas parece que você não está vendo que nós estamos sofrendo. Queridos, eu já tive muita briga assim com Deus. Eu estou fazendo tudo que você mandou, Jesus. Eu estou fazendo tudo. Mas parece que o Senhor não está vendo. Parece que você não olha para mim. Parece que você não vê o meu esforço. Quantas vezes que já questionamos a Deus pela demora ou pelo seu silêncio? Quantas e quantas vezes? É tudo hoje muito acelerado. Nós queremos orar e queremos uma resposta rápida. Se Deus não fala, nós nos desesperamos. Porque nós não podemos ficar sem ouvir. Nós temos que ouvir, Deus tem que falar, eu preciso ouvir, eu preciso ouvir. Mas Deus não está falando, mas o silêncio dele está ministrando algo em nós. Nós até cremos que ele vai fazer. Mas se demora, se não é no nosso tempo, a nossa alma já entra em crise. Já não é? Quantas vezes a tua alma já entrou em crise esperando ele falar: não, mas ele não está fazendo, não, mas não está fazendo, mas não vai fazer. Quanto mais difícil, querido, parece a situação, quanto mais estamos sem controle, é mais propício para se manifestar a glória de Deus. O problema é que nós estamos sempre buscando o controle, queridos.
Nós queremos ter o controle de toda a situação. Qual é a coisa que você fica mais desesperado? Quando você perde o controle de alguma coisa. Quando algo foge da tua agenda, quando algo foge da tua mão. Quando não está mais ao alcance do teu braço, quando você já não consegue fazer, você entra em desespero. Por quê? Porque nós perdemos o controle. Existe uma palavra no hebraico chamada kavod, que significa algo pesado. E está relacionado à glória de Deus. Lembra lá no templo de Salomão, queridos, quando eles inauguraram o templo de Salomão? Eles começaram a cantar e dançar e fazer os sacrifícios e encher o ambiente com a presença de Deus. Com algo tão forte, tão denso, queridos, que eles não conseguiam ficar em pé. Isso era o kavod, a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Onde Deus se manifesta com mais intensidade, queridos, há uma impressão espiritual tão forte que se torna como um peso visível, tangível. E isso muda, queridos, o nosso jeito de olharmos as lutas. Quando a situação está pesada demais, com muita dor, com muita espera, com muito silêncio, quando os recursos humanos se acabaram, quando você sente que está quase desfalecendo, esse é o momento específico do kavod, da glória de Deus se manifestar. Esse é o momento em que a glória de Deus se manifesta. Quando nós achamos que quando nós já estamos desfalecendo, queridos, é onde Deus manifesta a sua glória. É onde vem o favor de Deus sobre as nossas vidas. Quanto mais pesada a situação, queridos, mais propícia para a glória de Deus. Então nós devemos nos alegrar quando se levantam as tempestades na nossa vida. Deveria ser motivo de grande alegria, dizer, uau, eu estou passando por isso, mas é um motivo para a glória de Deus se manifestar. Deus vai pensar assim, tá, pastor, mas então Deus gosta de nos ver sofrer? Deus gosta de nos ver em momentos de dificuldades? Queridos, situações extremas criam um terreno fértil para milagres extremos. Situações extremas, queridos, criam um terreno fértil, um terreno frutífero para a manifestação da glória de Deus. Queridos, quando nós estávamos com a Júlia, pensa num tempo difícil. Pensa na tempestade, queridos. O médico veio para... Eu não estava no quarto nessa hora, e o médico veio para dar, ele falou assim, olha, nós precisamos levá-la para fazer a cirurgia, para a retirada do tumor. E era na nuca, na região central do cérebro. E ele falou assim, nós precisamos levar ela para fazer essa cirurgia, mãe. Mas você precisa assinar esses documentos aqui. E ele falou assim, olha, pode sair sem andar, sem enxergar, sem falar. Pode acontecer tudo. Se ela sair viva da cirurgia. E eles precisam falar. Parece pesado, mas eles precisam falar. Ele falou, se ela sair viva da cirurgia, ela pode ficar com todas essas sequelas. Então você precisa assinar aqui. Querido, se imagina para uma mãe, para um pai ouvir isso. Olha o ambiente extremo. Mas também o ambiente extremo para a manifestação da glória de Deus. Ah, pastor, mas então se correu para orar, querido, eu nem orar eu conseguia. Era um tempo que eu nem conseguia orar. Não conseguia. Mas o que eu dizia a Deus? Cuida. É sua, mas cuida. Nós não podemos fazer nada. Eu não posso fazer nada. Está fora do meu controle. Está fora do alcance da minha mão. E isso nos gera, queridos, uma sensação desesperadora. Porque eu não posso fazer nada. Se eu pudesse pagar algo, se eu pudesse trazer, se eu pudesse pegar para tentar resolver, mas não. Está fora do nosso alcance. Só que é um terreno propício para a manifestação da glória de Deus. Ela foi para a cirurgia, queridos. Levou acho que 7 horas de cirurgia dela. E ela saiu de lá toda entubada e ela foi para o quarto. E, queridos, uma mesma criança, fez uma cirurgia semelhante a dela, queridos. Fazia 2 meses que estava na UTI. O médico falou assim, olha, paz, ela vai ficar mais ou menos 1 mês na UTI. Acho que era isso, né? Mais ou menos 1 mês na UTI.
E daí ela vai para o quarto, aí ela vai precisar começar a fazer as fisioterapias, e ela pode levar de 4 a 8 meses para voltar a andar, se ela voltar a andar. Queridos, nós oramos, nós buscamos em Deus. Deus, não com aquela profundidade, queridos, porque não consegui orar, dizer, Deus, só cuide, faz algo. E muitas das vezes chorando, só chorava. Queridos, ela ficou 2 dias na UTI. O médico olhava para ela e dizia assim, como ela está boa. Eu dizia, esse médico é louco. Queridos, ela tinha trocentos fios por cima. Ela voltou com a linha curta, ela não conseguia falar, ela não se mexia direito na cama. O médico olhava e dizia, nossa, como ela está bem. Uau, ele chegava com os outros médicos e dizia, como ela está bem. Eu olhava e dizia, o que ele está vendo que eu não estou vendo? O que ele está vendo que eu não estou vendo? Ele falou assim, se ela continuar desse jeito, amanhã ela já vai para o quarto. Eu falei, cara, eu não estou vendo o que ele está vendo. No outro dia, queridos, ao meio-dia, ela foi para o quarto. As enfermeiras da UTI olhavam e diziam assim, mas aquela menina faz 2 meses que está com a mesma coisa, está aqui. E ela com 2 dias está indo para o quarto. 1 dia e meio, não deu não 2 dias. 1 dia e meio ela está indo para o quarto. Ela foi para o quarto, queridos. Com 1 dia no quarto, o médico falou, ela vai para casa. Nós olhávamos e dizíamos assim, o que está acontecendo? Nós não estamos entendendo o que é isso. Mas era o que, queridos? A manifestação da glória de Deus. Num terreno extremo, a manifestação da glória de Deus estava sendo manifestada. Queridos, o que era para levar de 4 a 8 meses para ela voltar a andar, com 15 dias ela estava andando de bicicleta, queridos. Com 15 dias ela estava andando de bicicleta. E depois de um tempo, queridos, os médicos falaram que ela teve uma situação extrema durante a cirurgia. Não falaram o que foi. E no momento, nós naquela turbulência, nem prestamos atenção. Eles falaram assim, mas nós precisamos fazer coisas que precisou da autorização do médico, do diretor do hospital, para isso, para aquilo. E foi bem difícil, mas graças a Deus nós conseguimos. E depois de um tempo, queridos, nós descobrimos que ela morreu na mesa de cirurgia. E ela, alguns anos depois, 2, 3 anos depois, e ela nunca abriu isso, queridos. E se você for perguntar para ela hoje, ela não conta. Ela só contou isso. Ela falou assim, mãe, eu tive um encontro com Jesus. E eu vi ele é lindo. O lugar onde eu estava era lindo. E eu pedi a Jesus, deixa eu ficar. Ele falou assim, não, Jesus, olha esse lugar, deixa eu ficar. Não, só isso. Aí ela fica vermelha e começa a querer chorar, e aí ela fala, não fala mais nada. Só isso que eu posso contar. Cristo, mas é a manifestação da glória de Deus em terrenos extremos, em lugares difíceis, são propícios para a manifestação da glória de Deus. Pastor, eu nem me vejo passando por isso, mas as tuas lutas, queridos, para você são lutas extremas. Ah, porque minha luta não se compara. Nós temos as lutas segundo as nossas capacidades de lutar, queridos. Só que eu acho que Deus me confundiu com o Rambo, queridos. Quanto menos controle nós temos, queridos, mais visível será para o controle de Deus. Enquanto você ficar lutando, correndo para controlar a sua vida, queridos, menos Deus vai tocar em você. Menos Deus vai agir. Porque o controle está na sua mão, queridos. Quando eu estou sentado no sofá com o controle, queridos, o que eu vou assistir? Eu não vou assistir os desenhos das crianças. Elas ficam loucas comigo, mas eu estou no controle. Eu vou assistir as coisas que eu gosto. Menos o Corinthians. Queridos, e assim é com Deus, queridos. Enquanto nós estamos no controle, enquanto nós estamos controlando a nossa vida, fazendo aquilo que nós queremos, menos Ele vai fazer em nós. Menos Ele vai fazer em nós. Quanto mais impossível for aos olhos humanos, mais gloriosa será a manifestação divina. Quanto mais impossível tiver para você, queridos, mais nós veremos a glória de Deus. Olha o que o versículo 38, queridos, diz. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Queridos, o travesseiro aqui é um detalhe
proposital. Para os judeus, queridos, é inadmissível se dormir no barco. Eles consideram como um local impuro. Então não se dorme. E Jesus estava dormindo. Queridos, mas analise comigo. É muita loucura, né? Vamos olhar com os olhos naturais e vamos... Queridos, quem que dorme com o mar entrando água dentro do barco, o mar se levantando, tudo, e Jesus dormindo, queridos? Ou ele estava muito cansado, ou isso é algo para nos mostrar, queridos, que nós precisamos ter confiança naquele que nos enviou. Queridos, e tem umas coisas que é muito loucura. Depois que nós passamos essa questão da Júlia, nós perdemos o carro, com uma outra história. Então já tinha sido a Júlia, já tínhamos perdido o carro, e um certo dia, queridos, à tardinha, 2019, se ajeitou uma chuva muito forte, queridos, um temporal muito forte. E veio e destruiu toda a cobertura da nossa casa. Queridos, agora você imagina, assim, estava escuro já, água por tudo, água caindo do forro por tudo, chuva, pedra estralando por tudo, as coisas nossas tudo molhando. Aí vem a Dália e diz assim: fique tranquilo, nós vamos ganhar tudo novo. Queridos, fala a verdade, o que você ia dizer numa hora dessa? Na minha cabeça era: eu preciso colocar uma escada lá fora e subir mesmo com chuva para tentar tampar os buracos. E ela olhava para mim e dizia assim: calma, vamos ganhar tudo novo. Sinceramente, eu falei: essa mulher é louca. Ela é louca. Olha a tempestade, olha a chuva que está, olha as pedras que estão caindo, queridos. Furou a telha, furou o forro para baixo, as pedras. Molhando tudo. As crianças chorando e tudo, e eu desesperado. Queridos, ali eu briguei com Deus, queridos. Perdi de novo, mas briguei. Eu olhava e dizia: eu saí na área e falei: Deus, você está de brincadeira comigo. Você está de brincadeira comigo. Não é isso que eu tinha pensado. Eu estou obedecendo. Eu orei ao Senhor, eu me coloquei à sua disposição para fazer a tua vontade. E eu estou te obedecendo e você está fazendo isso comigo. Está de brincadeira comigo. E a Dália olhando e dizendo assim: nós vamos ganhar tudo novo. Da onde? Eu falei: será que ela tem dinheiro escondido? Falei: será que ela está guardando os dinheirinhos que ela acha nos bolsos das calças minhas e está com dinheiro guardado? Eu não sei. Queridos, uma semana depois, apareceu um seguro bancário que eu nunca fiz na vida. Eu nem conta no Bradesco tinha. Apareceu um seguro no nosso nome pago, queridos. Foi pago em parcela única. Chegou lá para nós a pólice de seguro. Eu olhei para ela e falei: agora não adianta mais fazer seguro, né? Porque já acabou com tudo. Só que eu comecei a ler aquilo, era uma pólice, não era uma oferta de seguro. E eu liguei para ele e ela falou: não, você tem direito a tudo. E eu comecei a chorar. E falei assim: nossa, depois eu te ligo. Ela não entendeu nada do que estava acontecendo. Eu falei: depois eu te ligo. Aí eu falei: Gabriel, você nunca assinou, nunca pagou nada. Cris, foi pago quase R$600 em parcela única. A gente que quase não tem dinheiro, aqueles R$600 se vê na hora que subiu da tua conta. E eu não tinha conta no Bradesco. E aí eu liguei novamente, ela falou: não, o perito nós vamos acionar o perito, vai aí e vai fazer todo o levantamento. Cris, na hora, eu falei para a Dália: eu preciso ir compartilhar isso com o meu pastor. Pegamos o carro e fomos para Vinte Marcinho. Sentei lá, falei: pastor, aconteceu isso e isso. Falei: eu não vim só te trazer motivo para você chorar comigo, agora vamos se alegrar junto. Aconteceu isso, né? Mas no meu coração ainda estava: será que o perito vai vir? Será que é verdade? Será que isso vai acontecer mesmo? Mas eu, pela fé, já estava declarando: pastor, vai acontecer isso. Aí, queridos, uma semana, e aí eles me ligaram e falaram: ó, pode fazer precisamos de 3 orçamentos, e já pode orçar com o pedreiro, para o pedreiro fazer o serviço para você. Eu falei: o pedreiro já conhecia um bom. E aí eu fiz os orçamentos, queridos. Uma semana depois, o perito veio, e ele começou a olhar tudo. Ele falou: ó, vamos olhar a cobertura. Porque a minha casa é simples, são 3 atos, uma para frente e 2 assim. A chuva veio desse lado, então ela pegou toda a metade dessa casa, a outra metade não fez nada. E na metade de cá fica a cozinha, fica a sala, e do outro lado fica os quartos. Nos quartos não afetou nada, não aconteceu nada.
Mas ali no restaurante estragou os armários, molhou o sofá. E aí ele olhou e falou, vamos trocar a cobertura, vamos trocar isso aqui. Ele foi para o quarto e falei, não, nesse lado aqui não aconteceu nada. Nos quartos está tudo certo. Não, mas deixa eu ver aqui. Criança, nossa cama tinha um raladinho no pé aqui. Ele falou assim, não, vamos trocar essa cama. Falei, não, vamos trocar essa cama. Vamos trocar esse armário. Foi no outro quarto, vamos trocar o beliche. Vamos trocar isso aqui, vamos trocar aquilo. Queridos, com 15 dias eles tinham depositado 15 mil reais na nossa conta. E nós pudemos fazer tudo o que precisava. Aí o pedreiro bom foi lá, que era eu, fazer. Queridos, mas nós achamos de que não vai acontecer. De que a tempestade é para nos tirar, que é o inimigo, queridos, que está nos levando a tentar desistir. Mas é Deus mostrando aí, eu estou com você no barco. As coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Cris, aí eu arrumei a cobertura da casa. Tampei todos os buracos, até vim material, até liberar o dinheiro, vim tudo. Tampei os buraquinhos. Deu uma chuvona, não entrou água. Eu falei, legal, vai dar para aguentar até. Fomos para a igreja, Cris, deu uma chuvinha, fraquinha assim. E deu uma goteira em cima da minha televisão. Uma televisão de 49 polegadas. Quando eu vi aquela goteira pingando assim, eu pensei, nossa, perdi minha TV. O seguro já pagou, agora fiquei com mais esse prejuízo. Liguei no seguro e falei, olha, eu sei que já foi pago aquele lá. Não, você tem direito a isso sim. Eu preciso só que você passe um orçamento para consertar a TV. Queria saía 500 reais para consertar a TV. Eles falaram, não, a gente vai depositar o valor de uma televisão nova para você e você pode ficar com essa. Eles depositaram R$ 2.500 para uma nova televisão e eu paguei 500 para consertar aquela. Então nós vemos, queridos, que muitas das tempestades são para nos mostrar que Deus está conosco, que Ele está com nós. O descanso dele, queridos, não era ignorância, mas plena confiança na vontade do Pai. Olha o que João 5,30 diz. Jesus dizendo assim, eu não posso fazer nada por mim mesmo, na forma, porque ouço, julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Cristo Jesus estava firmado na vontade de Deus. Ele estava fazendo a vontade de Deus, independente se estava se levantando a tempestade ou não. Se você está fazendo aquilo que Deus quer para você, se foi Deus quem falou no seu coração, se é Ele quem colocou no seu coração, Ele está com você, queridos. Se Ele colocou no nosso coração a vontade, queridos, pode se levantar o que for, pode se levantar a tempestade que for, Ele está conosco. E vai passar, por quê? Porque Ele vai acalmar o vento, Ele vai acalmar o mar. Olha o que o versículo 39 diz. Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalma, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. Jesus se levanta, queridos, e não reage em pânico. Ele governa com autoridade. Ele não precisa lutar com o mar. Ele fala e o mar obedece. É uma voz, é um comando dele. É uma palavra sobre a tua vida, é um comando. E as ondas se acalmam. Versículo 40. Então Jesus lhes disse, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? A fé genuína, queridos, não ignora o mar, mas se ancora no que Jesus disse antes dele se agitar. Uma verdadeira fé, queridos, não se abala quando o mar está revolto, quando o mar está agitado. Por quê? Porque nós nos firmamos na palavra que Ele nos deu antes que o mar ficasse revolto. Antes que tudo aconteça, Ele nos dá uma palavra. Para quê? Para que nós possamos nos firmar nisso. Para que nós possamos nos ancorar nisso, dizer, Ele está comigo. Pode se levantar o mar, pode vir o vento, pode bater as ondas no barco, mas Ele me deu uma palavra e eu estou com isso. Se Ele nos dá uma palavra, queridos, há 2 anos atrás, mais ou menos, uma moça dos Estados Unidos, não sei quem é, em uma live com várias moças, ela chamou, falou, tem alguma Daila aqui?
E ela falou assim, a Dália levantou a mão, tinha várias, tinha intérprete, tinha várias pessoas. E ela falou assim, todos os recursos que vocês precisam para cumprir o ministério já estão preparados. Amém. Uau! Eu me apego nessa palavra, todos os recursos, eu olho para a minha conta, o que a minha conta diz? Totalmente ao contrário. A minha conta diz, você está sem recurso. Eu olho para as finanças e eu digo assim, não tem recurso. E o que eu faço, queridos? Me desespero. Eu preciso buscar e chorar. Ajoelhar e chorar e dizer, Deus, eu tenho essa palavra, você falou. E Ele vai cumprir, queridos. Por quê? Porque Ele nos dá a palavra, para que quando vem a tempestade nós nos firmarmos nisso. Qual é a palavra de Deus na tua vida hoje? Traz à memória aquilo que Ele falou na tua vida, antes dessa tempestade se levantar. Deus falou que você vai ter um casamento segundo a minha vontade. Se levantou a tempestade, mas você se apega nisso, eu vou firmar nisso, eu vou me ancorar nisso. Ele nos dá a palavra para quê? Para que nós possamos nos firmar nisso. E para terminar, queridos, versículo 41. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, o milagre maior não foi ele acalmar o vento, não foi ele acalmar o mar, foi ele mostrar o seu poder e a sua glória. Onde eles olharam e falaram: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jó, lá no capítulo 42, queridos, ele fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, eu fiz uma oração perigosa uma vez, muito perigosa, desafiadora. Queridos, eu olhava as pessoas, e talvez isso tenha acontecido com você, enquanto eu testemunhei algumas coisas, o Senhor olhou e disse assim: puxa, eu queria ter alguns testemunhos para contar. E quando eu olhava alguns pastores contando, testemunhando a sua vida, eu olhava, queridos, e dizia assim: nossa, que legal, né? Mal sabia eu que os caras tinham passado. Uau, que legal poder testemunhar isso, olha o que Deus fez, olha o que Deus faz. E um dia eu falei assim: Deus, eu não quero mais ficar só contando testemunhos de outros. Eu quero fazer os meus testemunhos. Vai, bobinho. Queridos, só que quando nós olhamos de onde nós viemos e onde nós estamos, eu olho para trás e digo: uau, eu passaria de novo para viver aquilo que Deus está ministrando hoje em nós. Pastor, é louco se você viver com Deus, que viver com Deus é loucura mesmo. É muito louco. É muito louco mesmo. De repente você está aqui, de repente você está aqui chorando, de repente você está sorrindo igual a ele, de repente você está chorando. Só que você olha, ele está contigo. Ele está ao nosso lado. Queridos, nós só conhecemos a Deus quando nós experimentamos. Nós só conhecemos o Jeová Jireh, o Senhor proverá, quando nós passamos por dificuldades. Nós só vamos conhecer o Jeová Jireh quando nós estivermos em dificuldades, em lutas, quando Ele nos provê aquilo que nós necessitamos. Uau, eu pude conhecer, esse é o Jeová Jireh, o Senhor que proverá. Nós só conheceremos o Jeová Rafa, o Senhor que cura, quando nós passamos por uma enfermidade, que nós vemos a boa mão do Senhor, curando e agindo. Eu pude experimentar o Jeová Rafa. Eu só posso conhecer o Jeová Shalom, o Senhor é minha paz, quando eu sou desafiado. Quando eu estou em momentos de guerra, em momentos de luta. E mesmo assim eu posso deitar no meu travesseiro e dizer assim: Ele está comigo. Ele está comigo. Eu posso conhecer o Jeová Ra, o Senhor é o meu pastor. Quando eu preciso daquele abraço do meu pastor. Quando o Senhor vem acalmar o meu coração. Nós só podemos experimentar as qualidades e as virtudes de Deus, queridos, quando nós passamos por tempestades. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você está numa tempestade, se você vai passar, se você está passando, saiba quem está com você no barco. Saiba quem está com você no barco, queridos. E esse barco não afunda, por quê? Porque ele está com você. Nós precisamos descansar.
É por isso que o travesseiro e a tempestade, mesmo em meio à tempestade, nós podemos deitar a nossa cabeça e descansar no Senhor. Por quê? Porque Ele nos deu uma palavra. E talvez esse seja o tempo de você trazer agora ao seu coração, queridos, qual é essa palavra que Deus me deu? Aonde eu preciso estar firmado? Aonde Deus me falou? O que Deus colocou em mim? Para que eu possa estar firmado nisso. Para que eu possa descansar nele. Você recebe essa palavra, queridos? Amém?